Salve meu querido, salve minha querida, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Camargo, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Química no Detalhe. Na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre cálculos envolvendo as propriedades coligativas. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve no canal, se inscreve. Se achar um tema muito legal, compartilha com alguém, manda para um colega seu. E você sabe que se você deixar o seu e-mail nos comentários, você recebe uma lista de exercício sobre o tema. Então assiste a aula, deixa teu e-mail, eu te encaminho a lista e você treina tudo isso. Beleza? Então vamos começar essa aula. Vamos lá! Então, vamos lá! Nós vamos aprender nessa videoaula a utilizar as equações que nos permitem calcular o quanto o ponto de fusão da água variou, o quanto o ponto de ebulição da água variou, ou a pressão de vapor, ou a pressão osmótica. Por quê? A gente aprendeu que quando eu adiciono um soluto não volátil na água, por exemplo, num solvente, ele causa alguns efeitos. São 4 efeitos que o soluto causa no solvente. A crioscopia ou criometria, o soluto não volátil diminui o ponto de fusão da água, que é o solvente. O soluto não volátil, por exemplo, aumenta o ponto de ebulição do solvente, por exemplo, da água. O soluto não volátil diminui a pressão de vapor e o soluto não volátil causa um aumento da pressão osmótica. Então esses aqui são os 4 efeitos que o soluto não volátil causa no solvente. Tudo bem? Sus? Então tá. Tá, professor, mas quanto que vai baixar o ponto de fusão? Dá para calcular? Sim, dá para calcular. A partir da quantidade de soluto e quantidade de solvente, eu consigo calcular quanto vai variar o ponto de fusão, por exemplo, da água. Quanto que vai diminuir o ponto de fusão. Beleza? Para fazer isso, você vai usar essa equação que está aqui. Variação da temperatura de fusão é igual a constante crioscópica vezes o W, que é a molalidade ou concentração molar, vezes o I, que é o fator de correção ou fator de Van 't Hoff. Professor, o que são um W, constante, I? Tudo isso aqui é muito loucura, professor. Então, vamos arrumar tudo isso. Vamos lá. Primeiro, o que é essa tal de constante crioscópica aqui, né? Tem a ver com crioscopia. Ela é uma constante que fala pra gente o seguinte, então olha que importante entender o que significa constante. Se eu tiver 1 mol de um soluto, qual soluto? Não importa. 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas ou íons de um soluto. Não importa qual seja o soluto. E se eu tiver, então, 1 mol de soluto e 1 quilo de solvente, no caso da água, cuja densidade é 1 quilo de água é 1 litro de água. Então, se eu tiver 1 quilo de água e se eu tiver 1 mol de soluto, eu sei quanto que vai baixar o ponto de fusão da água. Sério, professor? Sim. Então, olhe bem. Se eu tiver 1 mol de soluto, seja na forma de íon ou na forma de moléculas, e tiver 1 quilo de solvente, eu sei quanto que vai diminuir o ponto de fusão. Eu sei quanto vai variar esse ponto de fusão. Então, a constante crioscópica, ela fala pra gente assim, se eu tiver 1 mol de soluto e 1 quilo, eu sei quanto vai variar o ponto de fusão do solvente. Ponto. 1 mol de soluto e 1 quilo de solvente. Qual soluto? Tanto faz. Então, ela depende do tipo de solvente. Cada solvente vai ter a sua própria constante. Por exemplo, a água vai ter a sua própria constante crioscópica. Então tá. Então, a constante diz pra gente, se eu tiver 1 mol de soluto e 1 quilo de solvente. Tá. O que é o W? O W, ele vai nos dizer, de fato, quantos mols eu tenho de soluto e quantos quilos eu tenho de solvente. Porque o K considera 1 mol de soluto, 1 quilo de solvente. Tá, mas se for outra quantidade de soluto ou outra quantidade de solvente? Então eu tenho que pegar essa constante e multiplicar pela quantidade que eu tenho. A quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Molalidade. Professor, aqui no canal eu conheço concentração molar ou molaridade. Por que a gente não usa então a concentração molar? Boa pergunta. Por quê?
Quando eu estou trabalhando com propriedades coligativas, eu estou fazendo a água entrar em ebulição ou a água congelar, solidificar. E aí, quando eu estou esquentando ou resfriando a água, o seu volume vai alterar. Então, se eu usasse número de mols de soluto por volume em litros, eu teria tido um erro percentual, porque o volume vai variar um pouco. Agora, não importa se eu estou esquentando o solvente ou resfriando, a massa dele é constante. Então, a gente vai usar número de mols de soluto por massa de solvente em quilo. Então, olha só, a concentração molar ou molalidade, o que é isso, professor? É o número de mols de soluto divididos pela massa do solvente, só que essa massa a gente sabe que tem que estar em quilo. Então, cuidado, a massa tem que estar em quilo. Beleza? Então, vamos continuar lá. O quanto vai variar o meu ponto de fusão? Eu uso uma constante crioscópica que diz quanto vai variar o ponto de fusão se eu tiver 1 mol de soluto e 1 kg de solvente. Só que se eu tiver outras quantidades, eu tenho que multiplicar por essas quantidades, portanto, ou seja, número de mols de soluto divididos pela massa do solvente em quilo. E por fim, eu tenho que multiplicar pelo I, que é o fator de Van 't Hoff ou fator de correção. Professor, o que é isso? Vem aqui. Olha só. Por exemplo, se eu jogar 1 mol de NaCl na água, olhe bem, se eu jogar 1 mol de NaCl. Ah, professor, 1 mol, beleza. Tá, mas olhe bem, quando eu jogo NaCl na água, se ele tiver uma dissociação de 100%, ele vai se transformar em Na+, na água, mais Cl-. Ou seja, olha que legal, se eu partir de 1 mol de NaCl, eu vou obter 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-. Ou seja, eu vou obter um total de 2 mols. Tudo bem? Então, olha só. Se eu colocasse 1, eu vou obter 2 no total. 1 de Na+, mais 1 de Cl-. Se eu colocasse 2, aqui seria 2, aqui seria 2. 2 mais 2, 4. Ou seja, se eu partir de 2, eu ia obter 4. Onde eu quero chegar com isso? Sempre que eu jogar o NaCl na água, eu vou obter o dobro de mols do que no início. Porque eu jogo 1 desse cara e ele obtém 1 mais 1, 2. Tá, e se fosse 3? 3, 3, 3. 3 mais 3, 6. 3 ia ser obtido 6. Então, sempre que eu jogar NaCl, ele vai dar o dobro de partículas do que no início. Então, eu tenho que multiplicar o meu resultado por 2. Por quê, professor? Porque sempre que eu jogar NaCl, o efeito vai ser dobrado. 1 vai gerar 2, a proporção é de 1 para 2. Então, eu tenho que multiplicar a minha resposta por 2. Isso é muito importante e muita gente esquece do fator de correção, tá? Então, olhe bem. Se eu quiser calcular quanto baixou o ponto de fusão do meu solvente, eu tenho que usar a constante crioscópica vezes a molalidade vezes o fator de correção. Tudo bem? Aí eu vou descobrir o meu ΔT, ou seja, eu vou descobrir quanto variou o meu ponto de fusão. Se a gente considerar que o ponto de fusão da água é 0 e o ΔT deu 5, o ponto de fusão diminui. Então é 0 menos o que diminuiu, 0 menos 5. Portanto, o novo ponto de fusão da água seria menos 5 graus Celsius. Tudo bem? Tá, professor. E se fosse ponto de ebulição, o que ia mudar? Se eu quisesse calcular o ponto de ebulição, eu ia usar ΔT, constante ebulioscópica, quer dizer, eu sei quanto que a água vai aumentar o seu ponto de ebulição, eu sei, é fixo, desde que eu tenha 1 mol de soluto, qualquer soluto, e 1 kg de solvente. Mas se for outra quantidade, aí eu vou multiplicar por essas quantidades de soluto e solvente, que é a concentração molar. Tudo bem? E por fim, eu vou multiplicar a concentração molar pelo I, que é o fator de correção. Tudo bem? Que é o fator de Van 't Hoff. Então, perceba que no cálculo de criometria ou ebuliometria, a equação é a mesma. A diferença é que o quanto vai variar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, as constantes são diferentes.
O Kc, que é a constante crioscópica, é um valor diferente do Ke. A água, quando vai solidificar, por exemplo, e quando vai entrar em ebulição, a sua variação com a mesma quantidade de soluto é diferente, tá bom? Então, cuidado para não confundir no exercício a constante crioscópica com a constante ebulioscópica. Se ele der as duas, veja o que o exercício está falando. Se ele estiver falando de baixar o ponto de fusão, criometria. Se ele estiver falando de aumentar o ponto de ebulição, ebuliometria. Tudo bem? Então, é assim que você vai utilizar. Então, eu venho aqui e substituo na fórmula, né? K, que ele vai dar no exercício, vezes o W, que é o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilos, vezes o fator de correção. E lembre-se que número de mols de soluto, lembre-se que o número de mols de soluto é a massa que eu tenho do meu soluto divididos pela massa molar, que é a massa de 1 mol, tudo bem? Que é a massa de 1 mol daquela substância. Por exemplo, NaCl. O Na é 23, o cloro é 35,5. 23 mais 35,5 dá 58,5. Isso é a massa de 1 mol. Se o exercício, por exemplo, falar que tem 117 gramas, 117 por 58,5 dá 2. Então, o número de mols vai ser 2. Aí, se ele falar que tem 800 ml de água, 800 ml de água são 800 gramas, densidade da água é 1. 800 gramas é 0,8 quilos. Então, ia ficar lá 2 divididos por 0,8. Aí, você resolveria, multiplicaria pela constante que ele deu, vezes 2, que é o fator de correção do NaCl. Aí, você descobriu o ΔT. Cuidado que ponto de fusão diminui, ponto de ebulição aumenta. Tudo bem? Então agora eu vou colocar aqui as 4 formulazinhas, um para cada efeito coligativo, e na sequência a gente vai resolver um exercício. Beleza? Então, aguenta aí. Então olha só, aqui estão as 4 equações, uma para cada efeito coligativo. Tá? Então olha só, criometria, ΔT igual a constante crioscópica, que a gente viu, vezes o W vezes o I. Ebuliometria. Quanto vai aumentar o ponto de ebulição, por exemplo, da água? Era 100, a princípio, a 1 atm, era 100 graus Celsius e vai aumentar. Quanto que vai aumentar? Vamos lá. Vai ser a constante ebulioscópica, que é 1 mol de soluto por 1 kg de solvente, vezes o que tem de fato, número de mols de soluto por massa de solvente em quilo, vezes o fator de correção de Van 't Hoff. Tudo bem? Então tá. Aí, no caso da tonometria, quanto vai baixar a pressão de vapor? É a pressão do solvente puro, vezes a constante tonoscópica agora, vezes o W, vezes o fator de correção. Nunca esqueça dele, do nosso vizinho. E por fim, osmose, que mexe com pressão, eu caio numa equação bem próxima da equação geral dos gases. Ó. Pressão osmótica vezes o volume é igual a nRT vezes o fator de correção. Então essas são as 4 equações que você vai usar em exercícios de propriedades coligativas. Tira um print e na sequência vamos fazer um exercício para afirmar tudo isso. Vamos lá! Então vamos lá, vamos fazer um exercício para fechar essa aula. Essa aula ficou completaça. A gente viu o que são os efeitos coligativos, retomou. A gente viu quais são as equações. Na equação, o que significa cada itemzinho. E agora vamos fazer um exercício. Ele fala assim: dissolveu-se 222 gramas de cloreto de cálcio em 800 ml de água. Conclua um novo ponto de ebulição da água, dado constante ebulioscópica, ou seja, o que ele estava me falando? Que se eu tiver 1 mol de soluto e 1 kg de solvente, a água vai aumentar 0,52 graus Celsius. Então, se eu tiver 1 mol de soluto e 1 kg de solvente, a temperatura da água vai aumentar isso aqui. Só que eu não tenho essas quantidades, obviamente, então vou ter que multiplicar pelo W. Massa do cálcio, massa do cloro, densidade da água e a pressão de 1 atm, ou seja, o ponto de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius, água pura. Vai aumentar, vai passar de 100. Então, vamos lá. Trata-se de um exercício que ele quer saber o novo ponto de ebulição. Então, é um exercício de ebulioscopia. Ebulioscopia. O que a ebulioscopia fala pra gente? Que o ponto de ebulição da água vai aumentar. Mas quanto que vai aumentar esse ponto de ebulição? O ponto de ebulição da água, a 1 atm, a água pura é 100 graus Celsius. Só que vai aumentar, vai ser 100 mais uma certa quantidade.
Quanto que eu vou colocar ali, professor? Não sei. Vamos calcular. Então vamos lá. Como é que a gente calcula isso? Eu venho aqui e coloco delta T, que é o quanto vai aumentar o ponto de ebulição, é igual a constante ebullioscópica vezes o W vezes o fator de correção. Tem um monte de coisa pra gente fazer agora. Então vamos lá. Delta T igual a constante ebullioscópica, vou repetir aqui. O que é o W mesmo? É o número de mols de soluto divididos pela massa do solvente em quilo. Não esqueça disso. Massa do solvente em quilo, vezes o fator de correção. Beleza? A constante ebullioscópica eu tenho. O número de mols de soluto, vou ter que determinar, porque ele deu aqui a massa. A massa do solvente, essa é fácil, né? 800 ml de água são 800 gramas. 800 gramas é 0,8 quilos. E tem que achar ainda o fator de correção do CaCl2. Então vamos lá. A massa do cálcio é 40. A massa do cloro é 35,5. Só que vezes 2. 35,5 vezes 2 dá 71. Mais 40 dá 111. Então 111 é a massa de 1 mol. Como eu tenho 222 gramas, ou você faz de cabeça, ou você conclui, né? Ó, número de mols é a massa que eu tenho divididos pela massa de 1 mol. Número de mols é, qual é a massa que eu tenho? 222 divididos pela massa de 1 mol, que é 111. Então, o número de mols dá igual a 2. Beleza? Tá? Então, guarde aí, que o número de mols já sabemos que é igual a 2. Beleza? Então tá. E o I, professor? Como é que eu acho o I? Vamos lá. Eu venho aqui e coloco CaCl2. Beleza, professor? Aí, vou jogar na água. Quando eu jogo na água, o cálcio tem NOx mais 2, né? Então, cálcio 2 mais 2Cl menos. Tá aí. Cálcio 2 mais 2Cl menos. Ou seja, não importa a quantidade que eu tenho no início, eu quero saber qual que é a proporção. Quando eu parto aqui de 1 mol, ele dá 1 mol de cálcio mais 2 mols de Cl-. 1 mais 2 dá 3. Então eu saio de 1 e chego em 3. Portanto, eu tenho que multiplicar minha resposta por 3. Por quê, professor? Que cada vez que eu jogar o cloreto de cálcio, ele vai triplicar os seus efeitos. Então o que a gente sabe agora? O número de mols de soluto é 2. 222 gramas são 2 mols. 800 ml é 0,8 quilos. O I vale 3. E a constante ebullioscópica, o exercício nos forneceu. Então vai ficar lá. Delta T é igual a constante ebullioscópica, 0,52, vezes o número de mols de soluto, que é 2, vezes a massa de solvente, 800 ml é 800 gramas, que é 0,8 quilos, vezes o nosso querido I. Quanto que é o I no nosso exercício ali? 3, né? Então o nosso delta T vai ser igual a aproximadamente 4 graus Celsius, tá? 3,9 vou arredondar para 4. 4 graus Celsius. Vamos lá. 4 graus Celsius. Aproximadamente 4 graus Celsius. Com certeza vai ter uma alternativa que vai ter lá 4 graus Celsius. Marcou, perdeu a questão. Fez tudo isso e errou. Por quê, professor? Porque ele não pediu quanto variou. Ele pediu qual que é o novo ponto de ebulição. Então vamos lá. O ponto de ebulição aumenta. Ele era 100, aumentou 4 graus Celsius. Então, o novo ponto de ebulição vai ser quanto? 104 graus Celsius, tá? O novo ponto de ebulição vai ser 104 graus Celsius. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aí uma aula muito completa sobre as propriedades coligativas e os seus cálculos. A gente viu aí, né, quais são os efeitos coligativos, o que é cada detalhe na equação, quais são as equações e ainda fizemos um exemplo bem legal. Então, agora é só deixar teu e-mail aqui nos comentários e aplicar esses conceitos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e tchau!